E agora com vocês, a editora Bambolê, que apresenta a sua escritora Ana Cristina Melo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com a Ana Cristina Melo. A gente está participando da Feira do Livro de Resende, né, edição virtual 360 graus. E hoje aqui a gente está preparando um bate-papo incrível, muito além de um bate-papo, né? Um lançamento duplo, né? Desses dois livros aqui que estão comigo, A Rainha Perdida e Controle Seu Dinheiro Antes que Ele Te Devore. Ó. Ana Cristina, seja bem-vinda ao nosso bate-papo. Obrigada. Ana Cristina, ela é escritora, empreendedora, mãe, filha, empresária, analista de sistema, e acho que a gente pode começar por aqui, né, Ana? Contando um pouquinho sobre você. Essas são algumas atuações da Ana Cristina, né, que se multiplica em 1000, carioca, né, católica, e o seu amor pela literatura começou bem cedo, né, Ana? Conta pra gente um pouquinho, como é que foi esse seu relacionamento com os livros? Como vem sendo, né, o seu relacionamento com os livros? Bom, em primeiro lugar, oi, Juliana, um prazer estar aqui para essa edição virtual da FLIR. É uma iniciativa maravilhosa, num momento tão difícil que a gente está passando, tão complicado pensar num evento, mas eu acho que a FLIR deu uma solução ótima, né, para essa edição virtual, de forma que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor. Né? E aí, falando de tecnologia também, né, você falou sobre um pouco da minha biografia, né? Carioca, analista de sistemas, escritora. E as pessoas vão pensar assim, mas peraí, analista de sistemas, escritora ao mesmo tempo? Porque, na verdade, apesar de eu ter me apaixonado pelos livros, pela literatura desde menina, na verdade, eu acabei enveredando para outra área, né? Quando ainda jovem, fazendo o nível médio, eu fui fazer um curso na área de computação e segui carreira nessa linha, né? Então, eu me tornei analista de sistemas, fui professora de graduação, de pós-graduação. Dentro de sala de aula, eu senti muita necessidade de publicar um livro sobre a área a disciplina que eu ministrava, que nós não tínhamos muito material traduzido, né, aqui no país. E eu acho que foi até mesmo essa publicação do livro técnico que plantou aquela sementinha, deu aquele clique e resgatei um pouco daquele sonho antigo, daquele desejo antigo, e eu resolvi mergulhar de cabeça. Né? Eu comecei a escrever mais ou menos em 2005, né? Em 2010 saiu o meu primeiro livro publicado nesse ínter. Eu participei de muitos concursos literários, né? Fui premiada em vários deles, fiz muito curso, muito material, muito estudo para me aprofundar realmente naquela área que eu não tinha uma formação acadêmica. E no meu primeiro livro lançado, em 2010, eu tive um feedback muito bom dos leitores, né, que acabaram me pedindo a continuação do livro quando ele não tinha nem sido planejado dessa forma, que foi a minha novela juvenil Caixa de Desejos. E, a partir daí, eu me joguei de cabeça. Eu não sei fazer nada na minha vida que não seja com muita paixão, com muita dedicação. E eu passei a respirar a literatura de várias formas diferentes, né? Acostumada com a jornada dupla, né? Eu fiquei me dividindo entre o emprego como analista de sistemas e a vida como escritora. Só que, não satisfeita, eu resolvi ainda abrir, quando foi em 2015, abrir a minha própria editora. Né? Eu já tinha livros publicados por várias casas editoriais, mas você começa a olhar o mercado, às vezes acha que tem uma coisinha aqui, outra ali, que poderia ser melhor. E, assim, a pessoa resolveu tentar fazer da forma que acreditava ser o melhor. Então, dali nasceu a editora Bambolê, né? E nasceu exatamente num ano em que nós estávamos passando por uma forte crise financeira no país,
né? E no meio disso tudo eu resolvi abrir a editora, mas fui de passos de formiga, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, trazendo para o catálogo autores maravilhosos, renomados, né? Que têm um vínculo muito forte com os leitores. E, a partir disso, nós começamos a ganhar o respeito no mercado, a construir um catálogo muito bacana, alcançar vários prêmios, mas a pessoa não para quieta, né? Então resolveu, em 2018, abrir uma livraria, né? Para poder meio que fechar esse ciclo dessa relação com os leitores. E, nesse processo, nós ficamos com a livraria física até o início da pandemia, quando, por decisão interna, nós acabamos fechando a loja física, que ficava em Copacabana, mas mantivemos a loja virtual e resolvemos aproveitar o meio daquela loucura toda para tentar um passo diferente, tentar um caminho diferente. E, com isso, nós transformamos a Bambolê num grupo editorial. Então, abrangendo os selos Opala e Elipse, né, nós passamos a ter aí um grupo maior para diversificar as linhas de publicação, para alcançar outros públicos. E assim eu vou seguindo, eu vou me dividindo, né? Como você disse mesmo na biografia. Mãe, filha, esposa, analista de sistemas, empresária, escritora. Claro que, de vez em quando, algum desses papéis tem que ficar guardadinho no armário um pouquinho, né? Eu não digo nem no armário, acho que ele fica sentado no sofá, né? Porque não dá para... Muitos papéis aí não dá para realmente guardar no armário. Mas fica um pouquinho ali descansando, enquanto o outro está ali na esteira, está correndo. Mas é isso aí. Eu sempre trabalhei assim, sempre tive essa jornada dupla. E eu acho que, quando a gente está na busca de um sonho, e principalmente fazendo algo que a gente acredita e que acha que vai ser relevante, a gente transforma o tempo, né? Transforma as horas do dia e cria o nosso caminho. É verdade. O importante é não deixar a peteca cair, né? E seguir o que a gente gosta, né? O que faz o nosso coração vibrar. E esses 2 livros, Ana, A Rainha Perdida e O Controle Seu Dinheiro Antes que Ele Te Devore, foram publicados pela editora Opala, inclusive, só avisando o pessoal, o link para comprar os livros autografados por ela, pela Ana Cristina, está aqui no rodapé do vídeo, tá? É só clicar no link que vocês já vão ser encaminhados para lá. Me conta um pouquinho sobre esses 2 livros, Ana. Eles são temas bem diferentes, né, um do outro. Ele está mais focado num romance distópico, né, pelo que eu vi aqui, e o outro é mais uma autoajuda, mais focado no tema de finanças. São temas bem, bem diferentes, né, um do outro. Como é que foi para poder escrever esses 2 livros tão diferentes um do outro? Juliana, eu acho que talvez por essa minha paixão pela literatura, de forma que eu sempre li muito de todos os gêneros, né? Autores nacionais, autores estrangeiros, cânones, autores recém-lançados. Eu sempre tive essa coisa de transitar por vários gêneros, tanto que eu comecei a escrever contos adultos, que foram os contos premiados, né, nos primeiros concursos literários, e depois eu acabei lançando o meu primeiro livro no gênero infanto-juvenil. Então, o Caixa de Desejos é uma novela juvenil. Eu me apaixonei por esse gênero, escrevi vários livros. Se eu não perdi as contas, acho que são 23 até agora, de todos os gêneros, né? Mas, assim, eu nunca deixei de gostar, de amar a escrita para o público adulto, né? Principalmente o romance. E o romance distópico era vamos dizer assim, um subgênero que sempre me atraiu. Eu sempre gostei muito de ler, né? Vários, não só livros mais clássicos, né? Porque não apesar da gente ter experimentado vários títulos na última década, mas não é um tema recente,
né? Então, nós já tínhamos isso com 1984, né? E vários outros livros. Então, eu sempre tive vontade de escrever sobre isso. E talvez até mesmo toda essa vertente política que nós temos vivido, né, muito intensamente nos últimos tempos, me levou a escrever um livro que tivesse esse forte viés político, né? Esse forte viés de como a gente enxerga a sociedade, de como a gente enxerga o outro, quem está próximo de nós, né? E eu gosto de trabalhar muito com as entrelinhas, né? Todo escritor trabalha, mas no meu caso eu gosto muito que o leitor perceba que aquele cenário ficcional ali, ele poderia tranquilamente ser recortado e encaixado no nosso dia a dia, né? Na nossa realidade. Então, eu escrevi um romance, ele é um romance que se passa num tempo futuro, seria pós-guerras e pós-destruições, né, provocadas por problemas climáticos, né, catástrofes ambientais, e o país o mundo é redividido, né, não em continentes, mas em países, né? E eu brinquei um pouquinho com isso no sentido de que, por exemplo, hoje nós temos o Brasil, que é de um tamanho continental, né? E ele tem o mesmo que acontece com a África. Então, eu achei que a gente poderia imaginar o mundo como divisões de grandes países, né? Em que ali incorporasse várias culturas. E nesse cenário, né, eu criei a Gaia, que seria o país dos nossos protagonistas, que é dividido na capital e em regiões que eles entendem que ficaria ao interior da capital, que seriam os distritos, né? Vários leitores publicaram resenhas maravilhosas sobre o livro e chamaram a atenção da semelhança de alguns termos, até com Jogos Vorazes, né? Mas, na verdade, eu fiz isso de forma proposital, né? Eu tenho uma ou outra passagem ali que eu gosto muito da intertextualidade. Então, eu achei bacana eu brincar com isso. Eu brincar com essa situação de que do nome, de alguma passagem, né, de um aspecto, mas a história ela é completamente diferente. Então, ela retrata uma sociedade em que a capital ela tem direito a tudo. O distrito parece que vive uma vida perfeita. Eles não têm violência, eles vivem em paz, eles têm alimentação de graça, eles têm moradia de graça, só que eles trabalham 14 horas por dia. E não sobra tempo para sonhar, não sobra tempo para imaginar que aquela ali é praticamente uma vida escrava, né? E, inclusive, a capital retirou do dicionário algumas palavras, como a palavra liberdade. Então, tem uma frase que eu falo no livro e que a protagonista ela lembra dessa frase com uma certa frequência, que é: nós não podemos desejar o que nós não conhecemos, né? Então, assim, normalmente as pessoas elas sonham com algo que elas veem de alguma forma, elas imaginam de alguma forma. Se você não tem um parâmetro, se você não tem uma referência, como imaginar algo que para você não existe? Então, se para você não existe, você se acomoda naquela situação, né? E a gente, olhando isso, pode falar muito sobre a questão de oportunidades, né? Quem está numa situação vulnerável, o quanto que ele sabe que ele pode ter uma vida diferente e ele pode ir atrás dessa vida diferente. O quanto que as pessoas podem olhar para essa pessoa vulnerável e dizer: não, eu posso dar caminhos para essa pessoa ter uma vida diferente. Então, é preciso, né, você ter esse olhar para o próximo, você ter esse olhar para a sociedade, esse olhar para o outro. E esse romance ele foi muito desenhado, delineado dessa forma. Claro, é ficcional, eu vou introduzir um pouco da questão romântica nele, vou abordar vários outros temas, importância da família, mas o viés político é muito forte. Por um outro lado,
eu vivi nessa minha vida aí, de múltiplas jornadas, algumas dificuldades, até mesmo financeiras. E eu sempre eu sempre busquei muito informação. E, às vezes, eu acho que a gente precisa ter acesso a determinados temas, a determinadas experiências, para que aquilo ali ecoe para a gente. Porque muitas vezes a gente sabe o caminho certo, mas precisa de alguém para validar, precisa de alguém para chegar e dizer, não, olha, faz isso aqui, não faz isso, vai por esse caminho, não vai por aquele. E talvez, por a minha experiência durante 20 anos como professora, eu sempre tive um foco muito didático, né? E eu achei que seria legal eu dividir com o público essa minha experiência, né? E assim, eu abri até uma coisa muito pessoal nesse livro, porque eu confesso que eu cheguei a ser uma super endividada, né? Não é alegre você confessar isso, mas é um alerta, porque mesmo eu, com toda a minha formação acadêmica, eu me vi numa situação dessa. Então, é bom para que as pessoas tenham um alerta e saibam o que a gente pode fazer para evitar entrar numa situação dessa ou para sair de uma situação dessa. Tanto que, inclusive, eu divido o livro em partes, né? A primeira parte é para quem ainda não entrou. Então, são aquelas dicas exatamente para dizer, olha, começa a olhar o dinheiro e a sua relação com o dinheiro e a sua relação com finanças, com a ideia de independência financeira, de suprir desejos de uma forma diferente. E a segunda parte, ele já fala o seguinte, não, você que já está no meio da confusão, o que a gente pode fazer para sair? Porque, às vezes, quanto mais grave você olha e tem a sensação de que não tem saída. Mas tem, né? É igual um túnel mesmo. Às vezes, quanto mais distante, ou melhor, quanto mais comprido é o seu túnel, né? Você não está vendo aquela luz lá no final para saber que você está saindo de lá. Então, às vezes é isso, às vezes você está tão no fundo financeiro que você não enxerga. Mas cada metro que o carro avança, cada metro que essa pessoa avança na busca de uma solução, né, na sua vida pessoal, na sua vida financeira, é menos um metro mais próximo dessa luz no fim do túnel. Então, eu acabei lançando aí, né, esse meu primeiro livro de autoajuda, vamos dizer assim, né, mas com esse objetivo, o objetivo de trazer algo relevante para o leitor, né, trazer para ele uma experiência pessoal, né, mais do que, de repente, eu como se eu fosse economista, falando de forma técnica, mas eu como uma cidadã, como qualquer leitor meu, né, mostrando que nós podemos, com hábitos simples, mudar a característica disso tudo. Então, eles são bem distintos, mas eu acho que eles falam muito de mim, né? Os meus livros têm muito isso, eles falam muito do que eu acredito, do que me incomoda, então, de vez em quando, acaba nascendo um texto diferente, mesmo que seja num gênero inédito, para falar sobre algo que me incomoda naquele momento. Muito legal, muito bacana. E o feedback dos leitores também é o que deixa a gente mais feliz, né? Com certeza, com certeza. O Rainha Perdida, então, o pessoal está me cobrando o segundo volume, e eu já falei, não, pode deixar. Eu tinha a expectativa de liberar a notícia agora, né, no final de março, mas em abril está praticamente certo que eu libero a notícia de quando sairá o segundo volume. Legal. Só lembrando, pessoal, que o link para comprar os livros, A Rainha Perdida, né, a trilogia, né, que é o primeiro volume, e o Controle Seu Dinheiro Antes que Ele Te Devore, estão aqui embaixo, tá? No rodapé do vídeo. Ana, para a gente finalizar, eu queria entender como é que você fez para equilibrar durante essa pandemia o pessoal e o profissional, e falar um pouquinho como que essa mulher empreendedora lidou com esse momento tão difícil que a gente está passando, né? E se você puder deixar uma mensagem para as nossas leitoras mulheres também. Com certeza. Eu acho que essa pandemia, Juliana, ela foi um grande desafio para todos, né? Não importa
o gênero, a classe social, a cultura, a origem, não importa, né? Você olhar, não à toa, o nome já diz pandemia, né? É algo num nível macro, num nível mundial, né? Se fosse um país de primeiro mundo ou de terceiro mundo, né? Fosse falando da capital, de metrópoles ou da área rural, né? Falando de indígenas, não importa, né? Ele atingiu a todos, sem distinção. E, assim, é muito triste os números que se acumulam, né? Eles são mais do que números de mortes, eles são números de dores, porque cada perda dessa está associada a uma grande dor, né? De alguma família, né? De um círculo de amigos. Mas, assim, na minha vida, eu, desde cedo, eu comecei a trabalhar aos 15 anos, e eu sempre fui muito guerreira, né, nas minhas coisas. Há situações da nossa vida que fogem ao nosso entendimento e fogem ao nosso controle, né? E aí entra no que você falou também da biografia, eu sou católica, então quem tem uma espiritualidade entende que há algo muito maior do que nós somos, né? Do que esse mundinho que a gente vive. Mas, assim, tudo que pode depender de mim, ou eu pude influenciar, eu arregacei as mangas e fui atrás, né? Existe uma frase que diz assim, algo do tipo, por não saber que não era possível, né? Ela ou ele foi lá e fez, né? Ou por não saber que era impossível. Eu acho que eu usei um pouco disso na minha vida, né? Eu nunca atribuí nada a impossível, por mais distante que me parecesse. Então, eu sempre corri atrás, eu sempre fui lá. Eu fiz um curso técnico na área de informática, mas eu não esperei o segundo ano para aprender a programar. No primeiro ano, eu virei o que a gente chama de rato de laboratório, pegando programas prontos, executando e depois interpretando linha por linha para entender o que aquele programa estava fazendo. Então, eu posso dizer até que em programação eu sou autodidata, como acabei sendo autodidata também na escrita, né? E a partir daí eu fui buscando. Aos 17 anos eu já trabalhava como professora e coordenadora de um curso, abrindo e fechando, fazendo expediente de 12 horas. Então, essa vontade de pegar a dificuldade, amassar, moldar e transformar em algo viável, eu sempre fiz. Quando a pandemia gerou para a gente a quarentena, né, eu vivi momentos quase que opostos. Porque se, por um lado, tinha toda aquela questão de estar trancado dentro de casa, com medo, né? Eu que já sempre tive um pouquinho de toque aí com limpeza, eu fiquei mais surtada ainda, né? Com a preocupação de tudo que se tocava, né? Com a preocupação por onde esse vírus poderia estar vindo. Se, por um lado, eu vivi toda essa angústia, por outro, eu vivi algo que eu já buscava há muito tempo, um pouco mais de liberdade, um pouco mais de gestão do meu tempo, né? No momento em que eu não precisava, e eu que moro num bairro mais afastado do Rio de Janeiro, né? Que gastava lá mais de 1 hora de trânsito para ir, mais de 1 hora de trânsito para voltar, do meu emprego como analista de sistemas, me vi podendo trabalhar dentro de casa, né? Me vi no que chamam de home office. E você pensar que você pode dormir um pouco mais, que você pode descer, né? E acordar, e dependendo, 15 minutos depois, você está no seu trabalho, né? Vamos dizer assim, é maravilhoso. Mas não foi só isso, né, que influenciou. Eu vi outra coisa acontecer que eu vinha me corroendo, né, que era a questão da maternidade, de você poder viver essa maternidade com mais intensidade, mais perto dos teus filhos, né? Que mãe não sente aquela dor de ver os filhos crescerem e dizer, nossa, quando que eles cresceram eu não percebi?
quanto que eu perdi, né, de tudo isso. Então, eu pude ficar 24 horas por dia com os meus 2 filhos. E foi a coisa mais maravilhosa do mundo para mim, né? De você poder ter aquela troca. Claro, tem conflito também. Nada como ficar 24 horas por dia com um adolescente. Mas, assim, a troca e esse prazer de estar com eles foi muito maior, né? Então, é aquela coisa de você olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Eu prefiro sempre olhar para ele meio cheio, né? Eu prefiro sempre tentar tirar alguma coisa positiva daquele momento negativo. E algumas coisas que eu vim aprendendo com o tempo é não brigar contra o destino, vamos colocar assim, no sentido de que, às vezes, acontecem algumas coisas que você vai lá e lamenta. Não estou falando no sentido de perda, de morte, mas eu estou falando, às vezes, no sentido do rompimento de uma amizade, né? Às vezes até de uma perda de um emprego, né? de um problema pessoal, alguma coisa assim, e você se desespera naquele momento, e é justo o seu desespero, mas eu acho que o mais importante é o pós, esse momento do baque. É você olhar e dizer assim, espera aí, talvez tenha um motivo para isso. E toda vez que eu prestei atenção nisso, nessa minha intuição, eu falei assim, não, vamos lá, se tem esse caminho aqui, tem um motivo. Lá na frente eu descobri que foi a melhor coisa que me aconteceu, né? Ter passado por aquele sofrimento foi muito menor do que um outro sofrimento que eu podia vir a ter. Às vezes é isso, você acaba tendo um sofrimento um pouquinho menor, você passa por um problema com uma carga que você consegue digerir um pouco melhor do que o que viria se aquilo não acontecesse, né? Então, eu sempre tentei trabalhar muito isso. E eu brinco com o tempo, né? No máximo que eu posso. Eu lembro que quando eu comecei a escrever, eu voltava para casa numa van. Desculpa, a garganta começou a secar. Eu voltava numa van e ela toda escura, porque o motorista apagava as luzes internas para que os passageiros pudessem dormir. Só que a minha cabeça, né, ali pipocando de ideias, né? Às vezes eu estava no meio do processo de um romance, de um conto, e aí vinha aquele diálogo, vinha aquela... Eu não podia esquecer aquilo. Eu não me fazia de rogada, que apesar de ser analista de sistemas, eu sempre gostei de escrever à mão. Sempre tive uma paixão pessoal pela minha letra, então eu posicionava o caderno na minha frente, caneta em punho, respira fundo e ia, né? E dava um espaço no que eu achava que era o salto. Quando eu chegava em casa e olhava aquilo ali, tinha às vezes uma linha trepando por cima da outra, a linha torta, mas eu colocava ali, sabe? As minhas ideias, eu não deixava que aquilo ali impedisse que eu vivesse o meu momento de escritora, né? Quantas vezes eu vinha no meio da rua, voltando do almoço, pensando num diálogo e louca para chegar em algum lugar. Às vezes eu encostava numa loja, puxava o caderninho, anotava aquilo ali com medo de esquecer, né? Algumas vezes as pessoas até me deram um susto na rua, porque eu estava tão desligada que eu estava exatamente com a minha mente naquele momento. Então, eu sempre fui muito assim, eu sempre fui muito intensa, né? E essa intensidade é em todas as áreas da minha vida, né? Meus filhos sabem, eu sou daquela ali que eu estou ligada na tomada, eu estou fazendo 1001 coisas ao mesmo tempo, eu sempre fui muito assim, de uns tempos para cá que eu acho que a idade vai chegando e vai ficando um pouco mais lenta, né? Mas eu sempre fui assim, de estar resolvendo 1001 coisas ao mesmo tempo e tentando usar o tempo ao meu favor, né? Eu gosto de ler, não está sobrando tempo, tem uma fila de banco, beleza, eu estou lendo. Tem uma sala de espera de uma consulta médica, estou puxando o livro e estou lendo, então não há problema nenhum, né? Eu sempre vou tentando ajustar isso. É até um dos motivos que eu sou terrível com rede social, porque não sobra tempo, e acho que também é um pouco isso. Você definir as prioridades da tua vida, né? Eu acho que qualquer um, não só as mulheres, eu acho que se você conseguir definir as prioridades da sua vida, você consegue
fazer o seu melhor possível, né? A mulher, ela tem muito disso, principalmente a mulher mãe, né? Da culpa sempre carregada, ou é a hora a mais ou a hora a menos, né? Que você fez ou deixou de fazer alguma coisa, é aquela parte da casa que ficou suja, que ficou desarrumada. Eu acho que é isso, a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida e dizer, não, peraí, vamos lá, é quase como se fosse o seguinte, se hoje eu fechasse os olhos, o que ia ser mais relevante eu deixar? Né? A pia com a louça limpa, né? Ou aquele momento que eu passei com os meus filhos, né? Aquele momento que eu, sabe, ofereci algo do meu lado profissional como escritora, né? Ou aquela roupa lá que eu não passei. Então, sabe, às vezes você tem que ter um pouco disso. Não dá para fazer? Gente, vamos juntar um dinheirinho aí e ver alguém que dá para fazer para a gente. Né? Eu acho que tudo tem solução. Tudo é uma questão de escolha. Né? E assim, toda escolha na vida ela é uma bifurcação e qualquer um dos lados que você escolher, você vai perder alguma coisa. Mas eu acho que a grande virada é você pensar no que você acredita, no que você vai ganhar, né? Tomando aquele caminho. E depois que escolher aquele caminho, bora, respira fundo e segue em frente. Então, assim, por exemplo, essa foi uma escolha para mim muito difícil. Manter a minha profissão de analista de sistemas enquanto era escritora, mãe e todas as outras coisas, né? Mas era uma decisão familiar, porque, infelizmente, ainda não vivemos num país leitor, a literatura ainda não paga as contas, né? Então, era uma decisão de viver 100% do sonho, né? Ou não tentar conciliar dentro do possível. E foi o que eu optei. Mas a pessoa não sossega, né? Então, daí nasceu editora, nasceu livraria, porque eu sempre tive essa ânsia de fazer, de mostrar o meu jeito, de tentar imprimir essa minha forma de pensar. E tanto que a Bambolê ela traz um pouco dessa diferença. O nosso foco é principalmente o leitor, principalmente publicar um livro que seja relevante, que fomente a leitura, que atraia esse leitor, que faça ele se encantar. Então, é algo diferente, não é só um livro comercial. Né? O cuidado com o catálogo ele vai muito nesse sentido, de ser algo a mais e não ser mais um. Né? Então, eu acho que o que eu sempre tentei fazer na minha vida é isso, que o que eu faço seja algo a mais, seja algo que vale a pena, né? Que tenha sentido, que faça sentido para alguém, e não que seja algo a mais, né? Um a mais feito por mim. Né? Nem sei se eu respondi tudo, Juliana, eu falo demais. Você tem que me interromper, Juliana. Ai, meu Deus. Não, mas muito legal, muito bonita a sua trajetória e fico muito feliz de poder estar batendo esse papo com você hoje, falando um pouquinho sobre os desafios, né, de uma mulher durante a pandemia e também fora dela, né, porque a gente, como você disse, tem que estar sempre se reinventando, não fazer só uma função, mas diversas funções, se multiplicar mesmo, né, e a sua biografia mostrou muito isso, que você é essa mulher plural, né? Isso é muito bacana. Então, eu queria agradecer, né? Quero agradecer a sua presença, o seu tempo e o seu conhecimento e sua experiência, tá bom? Obrigada, Juliana. Obrigada para toda a equipe da FLIR. Né? É um prazer para mim participar mais uma vez. E, assim, eu tenho esperanças que a vacina vai chegar para todo mundo. Em breve, a gente vai poder usar também o virtual, mas voltar ao presencial. E acho que eu até esqueci de deixar esse recado, né, que você tinha falado para as mulheres leitoras, para todos, né? Mulheres empreendedoras. Isso, as mulheres empreendedoras. Não desistam, não desistam, nunca, nunca. Não desistam dos seus sonhos. E acreditem na sua intuição. Eu acho que isso é fundamental. Toda pessoa empreendedora, principalmente a mulher, ela tem aquele feeling, ela tem aquela intuição. Se essa intuição estiver dizendo alguma coisa do tipo, opa, esse caminho está errado, não tenha medo. Pisa no freio,
vai lá, olha e muda o caminho, muda a rota. Né? A própria Bambolê, nós tivemos que mudar a rota algumas vezes nesses quase 6 anos. A gente vai completar agora 6 anos em junho. Né? Mas nessa nova virada, essa semana, exatamente, nós estamos com um dos lançamentos do selo Opala alcançando a lista de mais vendidos. Então, é exatamente isso, você não desistir, né? E estar sempre com um olhar muito atento, muito amplo. Não só no lado profissional, mas no lado pessoal também. Isso é muito importante. Olhar o outro, olhar o silêncio do outro, porque muitas vezes o silêncio diz muito. Né? Estar aberto para tudo, viver da melhor forma possível, agradecer muito e ser feliz. Obrigada por estar aqui, por poder contribuir com vocês. Contribuir falando um pouquinho da minha vida. Obrigada. Bom, é isso. Obrigada, pessoal. Estamos aqui fechando, então, os desafios de uma mulher durante a pandemia para FLIR edição virtual 360 graus. Tchau, tchau.